Bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada. Independente do horário que você esteja assistindo a este vídeo, está começando o vídeo final da série O Ateneu. Eu fiz alguns vídeos, estava lendo o livro Ateneu e fazendo algumas análises sobre os capítulos do livro, alguns capítulos individuais, outros capítulos juntos, que é o caso desse, que vão ser os últimos capítulos. E agora eu vou trazer para vocês a minha leitura do final desta obra magnífica de Raul Pompeia. Eu vou começar pelo capítulo 8. O capítulo do 8, ele traz algumas experiências interessantes, algumas temáticas interessantes de serem abordadas dentro desse livro, que é a briga que ele tem com o seu defensor, o seu namorado, que eles estão bem, voltam à escola, voltam ao novo ano letivo, e do nada há uma briga entre eles e ele continua sem entender o que aconteceu, o livro termina e ele não entende o que aconteceu. E é muitas vezes o que acontece na nossa vida, muitas vezes nós entramos em relacionamentos, nós estamos com pessoas e para pessoas, e durante a nossa jornada as pessoas simplesmente nos deixam ou nos decepcionam e não tem a mínima explicação possível, ou é muito pífia. E é o que acontece aí com o Sérgio durante a sua jornada, durante o seu primeiro grande amor. Outra coisa que acontece é uma... Essa parte aí eu gostei bastante, que é a introdução do novo ano letivo, que eles estão bem, eles veem vamos acampar, comer, todo mundo junto, aquela coisa maravilhosa. E tudo não passa de tentar mostrar uma realidade que aqueles próprios alunos ali, a não ser os novatos, sabem que não é real. E é o que acontece quando se volta um ano letivo numa escola, numa faculdade. Nós sabemos que toda aquela introdução, boas-vindas, etc., são artifícios de marketing. E ele se sente bem, ele se sente feliz naquele ambiente, mas as coisas drasticamente mudam quando a violência do diretor em punir os alunos começa a ser demasiada, e daí nós temos o primeiro confronto, um embate entre alunos e o diretor, e há uma revolta dentro da escola, e essa revolta, como eu falei nos vídeos anteriores, lembra muito o conceito do Foucault, essa relação de que a escola também seria um ambiente de prisão, seria um ambiente de opressão, que, por exemplo, o intervalo ou o recreio, dependendo de onde você mora, como é chamado, que essa seria como um banho de sol na prisão. Então, da mesma forma que quando os presos eles são pressionados demais, eles cometem atos de revolta dentro da cadeia, da mesma forma ocorre na escola, eles cometem atos de rebelia contra o diretor, e é uma verdadeira incitação, uma revolução, onde o diretor ele chega ao ponto de que ele tem que quebrar um pouco toda a sua autoridade, ele tem que quebrar tudo aquilo, ele tem que pedir desculpa, que é a questão da marmelada, que o doce não foi bem, não era bem feito e tal. Então ele vai argumentar ali, dizer que não sabia, ele não vai descer do seu pedestal, mas ele vai tentar dar uma volta ali nos alunos e todo mundo sabe que é mentira. Porém, isso fica instaurado nesses alunos, isso fica guardado, e essa revolta, ela tá lá presente nessas pessoas. Então elas não aceitam mais com tanta facilidade o que acontecia antes. É o que acontece também numa prisão, o que acontece numa faculdade. É bem interessante o Pompeia ter trazido isso no livro. E aí nós partimos para a outra parte, que é o amor por idiomas. É você se encontrar no mundo com aquilo que você gosta, e é o que acontece com o Sérgio. Ele se encontra no mundo com o que ele gosta, que é os idiomas, aprender novos idiomas. Isso dá para ele novos ares, novos sabores, novos deleites na vida acadêmica dele, que seria justamente aprender novos idiomas. E acontece muito com a gente. Estamos em jornadas de estudo, em jornadas acadêmicas, e nesse período nós ainda não nos achamos, não temos algo que nos apetece, que realmente nos dá prazer de vida. E aí encontramos uma disciplina, uma cadeira, como queira chamar,
e quando nos defrontamos com ela, nós encontramos o nosso sentido acadêmico, o nosso sentido intelectual, profissional. É o que acontece com o Sérgio. Ele fala muito da questão de como ele gosta e até das provas, de esperar as provas e tal, que tinha pressão psicológica devido às notas, porque isso poderia causar prêmios ou punições. Então tem todo esse contexto aí que nós vivemos hoje em dia, que não mudou nada, mesmo depois de 100 anos, isso ainda não mudou. E durante esse processo ele está sozinho e ele encontra um novo amor, dessa vez é um amor platônico, é um amigo dele no qual eles andam, um deita a cabeça no outro, e eles sonham com futuros, debatem assuntos diversos e etc. São companheiros em volta de um amor completamente platônico, onde um cuida do outro, um respeita o outro, um quer estar com o outro, mas eles não passam dessa situação. E então a gente vê que de um amor assim mais intenso, vamos assim dizer, não chega a ser algo tão assim intenso, mas de um amor mais pronunciável ele passa a um amor platônico. É como se ele estivesse zelando, cuidando de si próprio. E acontece muitas vezes de decepções amorosas levarem a nós termos cuidado de nos relacionarmos com o outro, sempre ter um pé atrás. Então, preferimos nos relacionar em um nível de amizade do que muitas vezes em um nível de amor, de um amor afetivo mesmo entre duas pessoas, de um amor conjugal. Ele se torna veterano, como eu falei anteriormente, e daí ele começa a já ter a noção de como as coisas funcionam ali, de como ludibriar determinadas leis. E nesse processo ele descobre que há fugas durante a noite, os alunos fogem durante a noite, como se fosse no presídio mesmo, eles enrolam os lençóis, descem, e daí eles fogem para andar pela área do Ateneu. É como se fosse um presidiário fugindo à noite para ter uma vida social, contemplar um pouco aquilo fora das celas e depois ele volta antes que alguém perceba. É a mesma forma. Só que, olha só, eles vão porque eles querem ir para determinados lugares e tal, admirar a paisagem durante a noite. Mas tem uma coisa interessante. A funcionária que seduz esses meninos, a funcionária que fica de noite, como é que eu digo, sensualizando, jogando, jogando não, usando das artes sensuais para os alunos e eles ficam olhando pela frecha da porta por ela. E é um jogo de fato de sedução que ela usa para com eles. Talvez quisesse ela uma autoafirmação por ser desejada, não sei, o livro não é voltado para ela, o narrador não fala dela, fala apenas da experiência dele. Então fica difícil de chegar ao ponto do porquê ela faria isso. Mas sabe-se sim, um bocado de garotos, hormônios ali, a flor da pele, e tendo uma pessoa que à noite os seduz, mesmo que não entre em contato físico com ele, mas está ali mostrando seu corpo, poses sensuais, falando, provocando através da fala eles. Então eles fogem para ver essa mulher. Todas as noites tem os certos que fogem para serem seduzidos, vamos assim dizer, por essa Vênus, por essa Afrodite. E é o que acontece com os jovens hoje em dia também. Sempre há uma figura que nos seduz, seja homem, seja mulher. Sempre há uma figura seduzente, onde nos deixamos enlaçar por ela. Depois disso, há uma coisa muito interessante que é a vingança. O Sérgio ele consegue a vingança daquele que foi o responsável pelo seu grande amor, seu grande primeiro amor, ter sido punido no ano anterior. Ele é um dos que fugia e o Sérgio disse que vai, é muito mala ele disse que vai vigiar para que ninguém pegue eles lá, e ele simplesmente tira o lençol, recolhe e deixa todo mundo lá, e o indivíduo lá, que era genro do diretor, ele volta no outro dia todo molhado, gripado, acabado, e o diretor tem que lidar com isso, sabe? É tipo uma vingança dupla. Me lembrou muito Sessão da Tarde,
Porque quem nunca na escola não foi vítima de alguém e não quis fazer algum tipo de vingança? E aí é o que ele faz, eu achei assim bem engraçado. Porém, como eu falei que essa insurgência ainda estava dentro dos alunos, há algumas pequenas rebeliões, alguns ditos, algumas ações que o diretor não gosta e ele começa a punir novamente os alunos. E um desses alunos, ele se deixa, inclusive antes disso, perdão, o Sérgio descreve esse ambiente de punição onde eles vão ficar lá reclusos, é quase como se fosse uma prisão medieval. Eu achei isso bem interessante. Ele descreve como se fosse uma prisão medieval, onde passa ratos, onde é cheio de mofo, onde é escuro, úmido, fétido. E um desses alunos adoece. E esse aluno ele faz questão mesmo de, depois de ele doente, ele faz questão de continuar doente. Ele faz questão de abraçar essa doença, de pegar a frieza, de adoecer, para piorar, e culmina na morte dele, culmina na morte desse sujeito, onde as pessoas, os alunos ficam maus e tal. É como se ele tivesse optado por ser um mártir, para provar que aquele ambiente não é um ambiente saudável, não é um ambiente onde uma criança, um adolescente deveria estar. Porém, contudo, entretanto e todavia, como acontece na vida, infelizmente, ele é só mais uma estatística, ele é só mais um número. Faz-se um velório, enterra-se ele, fala-se algumas palavras de despedida e tchau. E nem os pais têm chance, porque os pais moravam longe, quando os pais chegam já têm sido enterrados. E é a vida que segue. É a vida que segue. Os próprios garotos lá roubam as coisas dele. Após a morte dele, começam a confiscar, cada um começa a pegar uma coisa dele para si. E tem a nova festa do Ateneu para arrecadar novos alunos. E é interessante porque teve uma morte, mas a morte ela é deixada de lado, não significa nada, os alunos se empenham, todo mundo se empenha, e é feita aquela festa, todos não, mas a maioria recebem prêmios de acordo com suas notas, com seu desempenho escolar, os pais em festa, menos os pais do garoto morto, logicamente. Então a gente vê que é como hoje, é como funciona a sociedade hoje. Morrem as pessoas, é apenas mais um número, é apenas mais uma estatística que deixamos de lado para seguir em frente, para continuarmos com a nossa vida e para fingirmos que nada aconteceu. Infelizmente é isso que acontece. Os parentes ficam com o luto, nós ficamos com uma mera lembrança e às vezes. E temos então o clímax do livro, que seria a reta final, onde o diretor Aristarco ele recebe um busto de bronze, que era tudo que ele queria, um reconhecimento, quase como se ele fosse também um rei, como se ele fizesse parte da sociedade imperial brasileira, que o livro se passa ainda no Império. Porém, quando ele vê toda aquela aclamação, toda aquela festa, ele percebe que a festa não é para ele, a festa é para o busto de bronze. Então ele se vê como um mero mortal e que um busto de bronze tem mais deleites, tem mais frivolidades a serem recebidas do que ele próprio. E a gente vê um quadro depressivo dele, onde ele se sente triste, ele se sente depressivo, porque ele vê que tudo que ele fez ficará e passará. E o que sobrará dele não será ele, será uma figura de bronze. Uma figura de bronze que pode estar ali hoje, pode estar e pode não estar ali amanhã. Então ele se defronta com a realidade de que ele é apenas mais um ser humano, que ele é apenas mais uma pessoa e que ele é passageiro, que a vida dele é transitória e que ele não vai durar para sempre. E que talvez um busto dure mais e seja mais reconhecido do que ele próprio. E é o que acontece muitas vezes também na nossa vida. Muitas vezes nós criamos, edificamos e construindo coisas para pormos o nosso nome nestas coisas, para que elas levem quem somos. Só que quem somos vai com a gente quando nós morremos, não fica. E aquilo que fizemos pode até carregar o nosso nome, mas além de não ser nenhum de nós, jamais veremos o que aquilo irá produzir com o nosso nome, o que aquilo irá repercutir a partir do nosso nome. E finaliza o livro com o que eu chamo da queima da fogueira das vaidades, que é quando um aluno novo,
que foi colocado lá no Ateneu. Ele não gosta do ambiente do Ateneu, ele foi à força, ele é do interior, o pai dele botou ele lá para ver se ele se consertava, porque ele era muito arredio, e ele toca fogo no Ateneu. Ele toca fogo e o Sérgio descreve lá esse fogo consumindo todo o Ateneu e o Ateneu caindo aos pedaços e toda aquela grandiosidade, toda aquela majestade que o Ateneu tinha é desfeita em cinzas, é desfeita em fogo, é desfeita em pó. O Aristarco, pelo que se entende, perdeu a esposa morreu queimada, é o que dá para entender. Então ele perde tudo, ele perde a esposa, ele perde a casa, ele perde o Ateneu. E o que sobra para ele, o que sobra para o Sérgio, o que sobra para os alunos são lembranças. Assim como tudo em nossa vida, o que sobra são lembranças. Lembranças afetivas que podem ser positivas, lembranças afetivas que podem ser, infelizmente, negativas. Muitos têm boas lembranças do período de escola, outros nem tanto. Há boas vivências e há má vivências. Porém, como nós interpretamos elas durante a nossa vida é o que realmente vai ter um significado. É como ele até diz no final do livro, se seria uma nostalgia ou não essas lembranças. Então, que a nossa vida seja feita de nostalgias, seja feita de reinterpretações menos dolorosas, de experiências que nos afligiram em nossas vidas. Que seja uma escada, que seja um caminhar, que seja um edificar de cada um de nós. Essa é a mensagem que eu deixo a partir da leitura final do Ateneu. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem acompanhado essa jornada comigo. Se não é inscrito nas minhas redes, já sabe, se inscreve nas minhas redes, ativa o sininho lá no YouTube, compartilha e comenta neste vídeo. Muito obrigado, gente. Valeu e até a próxima.